Mas então, vamos caminhar para aquilo que nós temos agora, que é Estevão. Então, tudo isso, para que você pudesse ver como que Estevão entra nessa história, né, como que ele surge, este homem cheio de sabedoria, de poder, né, temente a Deus, tá? E aí nós vamos falar um pouquinho dele. No verso, agora 8 a 15, vai narrar para nós a prisão de Estevão. A pregação de Estevão, ela começa a atingir os seus compatriotas judeus de língua grega. E uma forte oposição se levanta contra ele, dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos. Essa sinagoga recebia este nome porque ela era composta por pessoas, né, judeus, enfim, que foram presos por Roma e que haviam sido libertados, de forma então que eles ficaram conhecidos como essa chamada aí, Sinagoga dos Libertos. Entretanto, na medida em que tentavam argumentar com Estevão, isto é, eles estavam se opondo a Estevão e tentando argumentar com ele, provavelmente, claro, sobre a sua pregação, né, e também no nome de quem ele operava os milagres, eles não conseguiam resistir à sabedoria e ao Espírito de Deus que por meio de Estevão falava e agia. E não tendo então estes homens argumentos contra Estevão, eles subornaram alguns homens para dizerem que ouviram Estevão blasfemar contra Moisés e contra Deus. Com isso, o prenderam e o levaram ao sinédrio para ser julgado. Não temos informações bíblicas sobre a vida de Estevão antes de sua conversão ao Evangelho de Jesus Cristo. Pelo fato de não ter, então, não temos como nós trabalharmos sobre transformações ocorridas na vida pessoal de Estevão. Porque nós não sabíamos quem era Estevão antes da sua regeneração, antes desse encontro com Cristo. Nós temos aqui quem era Estevão após o encontro com Cristo. Mas fazer este paralelo para falar que houve aqui a transformação fica difícil, tá certo? Mas uma coisa nós podemos sim, só destacar mais uma vez, ele era um homem de Deus. A Bíblia vai mostrar isso. Hoje pela manhã o Rubinho deixou isso bem claro para nós. Portanto, o que eu vou destacar nesta passagem é a transformação ocorrida na vida dos religiosos, diante a pregação do Evangelho por Estevão. Em Atos 6, nós vamos ver agora do verso 8 ao 10, diz assim: Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Contudo, levantou-se oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos, dos judeus de Cirene e de Alexandria, bem como das províncias da Cilícia e da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então a segunda transformação que eu quero destacar aqui é: religiosos se tornam perseguidores do Evangelho. Que coisa, né? Que coisa interessante. A pregação de Estevão, cheio da graça e do poder de Deus, o levou a realizar grandes milagres, diz o texto, e sinais entre o povo. Entretanto, os religiosos, os defensores das Escrituras Sagradas, ouvindo esta mensagem da pregação, se transformaram em perseguidores implacáveis de Estevão e de todos que pregavam o Evangelho de Jesus Cristo. E eu lembro a vocês que Pedro e João já haviam, experimentado essa perseguição por parte dos religiosos. Nós temos a tendência de acharmos que nossas pregações serão sempre abraçadas pelos ouvintes. Nós sempre
quando subimos aqui, ou quando você faz, a sua, vamos dizer, pregação do seu testemunho pessoal, em algum lugar, na sua casa, o seu amigo, no aniversário, no trabalho, aonde você, claro que você sempre faz, e a gente faz com aquela alegria, achando que as pessoas vão abraçá-las, vão entender o que você está falando, e vão, poxa, que notícia maravilhosa, que bênção que você está me trazendo, e vão te abraçar. Essa é a tendência que nós temos. No fundo, nós desejamos pregar e sermos acolhidos pelos nossos ouvintes. Contudo, o mesmo evangelho que tem o poder de transformar vidas em discípulos de Jesus, também pode transformá-las em perseguidores implacáveis do evangelho. E, consequentemente, transformá-las em inimigos pessoais da sua própria vida. Há pessoas que passam a te rejeitar, porque você se converteu a Cristo, porque em algum momento você quis testemunhar para ela a obra de Cristo na sua vida, e elas passam a te rejeitar, a se armarem contra a sua vida. Era o que eles estavam experimentando. Nem sempre a pregação do evangelho pronunciada por você vai fazer com que as pessoas te abracem. Nem sempre. E muitas vezes você vai se tornar alvo do ódio destas pessoas. O ódio que elas têm da vida, o ódio que elas têm de outros, elas começam de repente a trazer tudo sobre você agora, porque você foi um instrumento para falar da graça e da paz, do amor de Deus, da salvação, e ela passa então a te odiar por causa disso. Quando pregamos o evangelho, nós devemos estar preparados para tudo. Você pode ser surpreendido com o acolhimento, sim, e com a gratidão daquele que recebeu o evangelho, que talvez muitas vezes vai chorar, vai te abraçar, vai dizer: eu precisava dessa mensagem. E é gostoso, nesse momento, e você junto com ela orar e se alegrar na presença de Deus. É verdade, isso vai acontecer. Esteja preparado para isso, mas também esteja preparado, porque muitas vezes você vai ser atacado, como foram os apóstolos, apedrejados, açoitados, jogados em cadeias, por causa da sua pregação, da sua fé. Às vezes desprezado, zombado. Você chega lá no seu trabalho e aí você testemunha de Jesus para alguém, aquela pessoa já despreza você, e aí ela já chega lá para os outros amigos da roda, já fala: nossa, aquela ali, já mete o pau em você porque você é crente agora. E aí você nunca mais, parece que você tenta se aproximar e aquelas pessoas estão sempre se afastando de você. Porque trevas e luz não dão certo, não andam na mesma sintonia. Onde a luz chega, as trevas têm que dissipar, e as pessoas muitas vezes não querem a luz. Então você tem que estar pronto para isso também, para que você se torne alvo do desprezo, da zombaria, do ódio das pessoas. Estar prontos. Por quê? Porque por mais que as pessoas zombem de você, por mais que as pessoas te persigam, por mais que as pessoas possam te odiar por causa do evangelho de Cristo, você deve continuar amando cada uma delas e servindo o quanto você puder a elas, porque é assim que você irá mostrar o amor de Cristo. E assim como Estevão, não podemos nos acovardarmos diante as perseguições e insultos à nossa pessoa por causa do evangelho. Vivemos tempos que, em nome do respeito e da boa política de vizinhança, nos calamos e deixamos as pessoas continuarem vivendo em trevas, mesmo sabendo que elas irão sofrer eternamente se não tiverem um encontro com Jesus. E muitos de nós nos confortamos com a ideia de que a escolha foi dela. Eu fui lá, fui falar de Jesus, ela não quis
Deixa ela na dela lá, então, a escolha é dela. O diabo um dia vai abraçar ela, estou de boa aqui com Cristo, e vou vivendo a vida assim. Como crerão se não há quem pregue o Evangelho? Como crerão se não há quem as desafie a pensar diferente? Se não há quem está disposto a pagar o preço por estas almas? A verdade é que nós, e agora eu estou me referindo a nós crentes do Brasil, porque isso aqui não serve para os crentes que estão nos países perseguidos, mas a verdade é que nós crentes do Brasil não estamos dispostos a nos tornarmos mártir por Jesus como Estevão. Não estamos dispostos a sofrermos perdas por Jesus. Nós somos uma geração acomodada a um evangelismo eclesial institucionalizado. Somos uma geração de crentes que deseja viver sem perseguição, achando que isso é viver em paz. Jesus me chamou para viver na paz. Talvez você não entendeu o que é paz. Nós somos uma geração de crentes que busca conforto e riqueza. De fato, nós somos uma geração que nos tornamos prisioneiros da cultura de nossos dias e da cultura de nosso país. Muito melhor seria que estivéssemos presos, como um dia esteve Estevão, por causa do nome de Jesus. A paz de Cristo não é esta buscada pelos crentes de hoje. Neste sentido, meus amados, eu devo lembrar vocês das palavras de Jesus: eu vim para trazer espada. A paz de Cristo é um estado relacional com o Pai, que foi conquistado por Cristo na cruz, ao derramar o seu sangue por nós pecadores. Então eu tenho paz com Cristo, porque o sacrifício de Jesus Cristo na cruz me justificou, me trouxe perdão. Eu não devo mais nada a Deus, então não há mais condenação sobre a minha vida. Eu estou em paz com Cristo. Essa é a paz que Cristo oferece ao mundo, paz que o mundo não pode oferecer, somente Ele por meio do seu sacrifício. Mas a paz de Cristo não tem a ver com essa coisa de deitar na rede, ficar tomando suco de laranja e chamar as pessoas para me servir. Não é isto. Porque você é chamado para servir, você é chamado para entrar nesta seara, entrar neste combate pelo Evangelho de Cristo e dar glória se for perseguido. Porque esta é a marca do verdadeiro cristão, ser perseguido. Quando você não é perseguido é porque você está acomodado. Muitos cristãos dizem: eu evangelizo com o meu testemunho. Você já deve ter ouvido isso, né? Essa é uma desculpa esfarrapada para não se envolver em conflito. Não é isso que Jesus falou para nós. Eu derramarei do meu espírito para ter dínamo, poder para você testemunhar do meu evangelho, para você testemunhar do que eu fiz naquela cruz. É para você abrir a boca e anunciar esta obra. Como crerão se não há quem pregue? Não, eles vão crer porque assim, eu não roubo, eu vou lá no meu trabalho, eu não roubo. Mas isso aí, meu querido, todo mundo deveria fazer. Ah, mas eu estou lá, eu fico comportadinho, eu não brigo com ninguém, eu fico na minha... Glória a Deus, todo mundo deveria ser assim. Mas Deus espera mais de você. Deus espera que você comece a abrir a boca. Aquela pessoa está indo para o inferno e você está ali toda, né? Mas eu sou honestinho, eu sou certinho. E a pessoa está indo para o inferno, né? Mas estou de boa, eu estou testemunho. Qual é o meu testemunho? A pessoa nem sabe que você às vezes é crente.
Elas podem até dizer, ela tem uma boa reputação, tem um bom testemunho, mas não é que o testemunho está mostrando Cristo. Bom testemunho no sentido de vida, de índole, de respeito para com o outro. Mas Cristo espera que você mostre a face. Eu sou discípulo de Jesus. E você possa sim dizer para as pessoas o que Cristo fez por elas naquela cruz. Você não está aqui em busca de felicidade. Você está aqui para servir a Cristo. A felicidade, ela só vai estar em você quando você se encontrar verdadeiramente neste caminho que Cristo te chamou. Do teu ministério, do teu chamado, de tudo aquilo que está em Cristo. Você tem que viver um bom testemunho para que a sua pregação seja ouvida. Entende? Não é testemunhar para não pregar, é testemunhar para dar crédito à sua pregação. Portanto, se levante e comece a pregar o Evangelho, em tempo e fora de tempo, e se prepara para ser perseguido e odiado como foi Estevão. E quando isso acontecer, bem-aventurado é você por ser perseguido por causa do nome de Jesus. Haverá um galardão te esperando nos céus.